Agora sim. Boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande ter todos vocês aqui conosco. Eu estava mais cedo conversando com a Ana, né? Assim, nós temos aqui pessoas de vários estados do Brasil, então, muitos do Rio de Janeiro, né? Mas a gente fica muito feliz de poder receber aqui no IFRJ, no nosso Campus Mesquita, né? Pessoas de vários estados brasileiros. Espero que vocês possam aproveitar o máximo do nosso curso, tá? Se eu só me apresentar um pouquinho antes, né? Eu sou Graziele Rodrigues Pereira, conforme a Ana já falou. Sou diretora de ensino do Campus Mesquita e também estou junto com a Ana na coordenação desse curso. A Ana é a nossa coordenadora principal e eu estou aqui colaborando com ela na coordenação desse curso. Esse curso tem relação direta com a pesquisa de doutorado dela, o doutorado que ela realiza na área do ensino de ciências. Então, vai ser muito importante esse trabalho de colaboração e a participação de todos, para que depois ela possa analisar, né, os dados, analisar e os resultados desse curso que está sendo realizado aqui junto com esse grupo. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que vocês possam aproveitar o máximo, né, de tudo que vai ser trabalhado aqui, tudo que vai ser discutido, que a gente possa ter trocas muito promissoras e muito importantes, porque a participação de vocês é fundamental, né? É muito importante que vocês tragam relatos, que vocês falem, que vocês compartilhem, né? Ela vai dar talvez depois um tempinho, né, Ana, para o pessoal se apresentar aqui, falar um Sim. pouquinho, né, das expectativas de vocês, falar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem. Então, não vou poder ficar com vocês hoje até o final, mas depois eu vou assistir a gravação. Mas eu espero estar com vocês aqui nos próximos encontros. Então, uma boa noite e um bom curso para todos vocês. Obrigada, tá, professora? Boa noite aí e até a próxima. E vamos então seguindo. Como a professora disse, eu vou fazer uma apresentação aqui nos slides. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mão na medida da minha fala, não tem problema nenhum eu ser interrompida, tá? Daí um pouco eu vou passar a lista de presença e através de um formulário, o e-mail, apesar de que eu tenho ele e a maioria recebeu o convite, mas tem um ou outro que possa ter necessidade, interesse em receber as notificações do curso nesse e-mail. Então, só para confirmar, eu já tenho, né? Se for esse mesmo, só confirmar. Se for outro, depois eu faço aí a comparação e atualizo conforme essa lista inicial. Nessa lista inicial, ela também, eu solicito ali uma informação de que se há necessidade de algum cursista ter algum tipo de deficiência ou necessidade de que requeira algum tipo de suporte para assistir às aulas síncronas, né, aqui, e também para acessar o Classroom, que é a nossa plataforma aí de desenvolvimento das atividades. E também solicito que mencione sim ou não a participar da pesquisa, né? Conforme tem no termo de o termo de consentimento, se alguém não tiver interesse, né? Só para a gente computar, que como a professora disse, é um curso, é uma formação que tem relação direta com o meu produto educacional, né? E aqui, na medida da minha explanação, eu vou estar mencionando o que é a decisão de participar, que nada mais é do que fazer as atividades que estão previstas após cada aula. Essa atividade vai ser mirabolante, essa atividade vai... Não, é uma pergunta, um formulário, alguma relação com a sua prática, nada muito além e fora do que é a vida
corrida da gente que está no ambiente da prática diária, da sala de aula, do AEE, tá certo? Então, mais ou menos só dando essa, porque a pergunta ela está bem, bem objetiva. Deseja participar da pesquisa, sim ou não? O que é esse participar? Esse participar nada mais é do que interagir, né, através aí das atividades e do que for proposto ao longo desses nossos encontros. Então, hoje a ideia é justamente fazer essa explanação da dinâmica, da organização, do funcionamento, dos módulos, o que vai acontecer, como que eu vou passar. E se tiver alguma dúvida, alguma questão que porventura ficar, né, que não tiver esclarecido na minha fala, fiquem bem à vontade, tá? Então eu vou colocar aqui a apresentação e aí a gente vai interagindo. Por enquanto, alguma questão? Se quiser ir colocando aí no chat também de onde que é, né? Depois a gente vai como perguntar de uma forma breve como que tem sido atuar nesse campo da educação inclusiva, né? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Então, é um curso que tem relação direta com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, através do PROPEC, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, o Espaço Ciência Interativa, que é o nosso campus avançado na cidade de Mesquita, que é uma cidade vizinha à cidade de Nilópolis, onde fica o Instituto, da coordenação de extensão do campus, né, e do Sinapse Lab, que é o laboratório aqui de Mesquita, a qual a professora ela é líder desse grupo, onde que é desenvolvido aí temas relacionados à neurociência, design, divulgação científica. Então, quem sou eu, né? Então, eu sou professora Ana Rita, sou licenciada. Eu acho que eu vou ficar meio porque eu tô. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que tem gente pedindo para entrar e eu vou ficar. Aqui, permitir. Podia ter colocado a apresentação aqui no celular, mas, enfim, a gente vai aqui. Eu sou licenciada, né, em educação física, como eu disse. Deixa eu só parar para retornar lá, gente. Gramado, olha só que legal, Rio Grande do Sul. Gente, estou muito feliz, estou muito animada. Com tanta gente, com esse nosso Brasil aqui. E eu atualmente, né, eu sou mestre em ensino de ciências e sou também a doutoranda desse próprio programa. E atuo também no AE da rede aqui de Mesquita, que é uma cidade localizada na Baixada Fluminense, né, que é um pouco distante, aí eu estou só falando para quem está um pouco distante da gente, para ter esse entendimento, que é um campus que pertence a Nilópolis, né, o grande instituto, e eu trabalho, né, tenho essa honra de trabalhar nesse município. A professora, ela já fez essa apresentação dela, né, e ela hoje é docente do PROPEC, tem esse laboratório na sua coordenação, tem as suas orientações, né, enquanto mestrado. O nosso mestrado e doutorado aqui é profissional, então, por isso, esse curso ele está configurado diretamente como produto educacional da minha pesquisa. Então, o objetivo aqui hoje é apresentar o fundamento desse curso, que é
está denominado Práticas Pedagógicas para o Ensino de Ciência com alunos com transtorno do espectro autista. Lembrando que não é o ensino de ciências diferente do que acontece dentro do espaço regular, mas como esse ensino de ciências ele pode estar ali inserido no planejamento desse aluno, né, com transtorno do espectro autista, colaborando para o seu desenvolvimento integral. E apresentar a estrutura e o funcionamento do curso, e vocês compreendam também a dinâmica dessas atividades. Para a gente começar aqui, eu vou... qual que é a proposta pedagógica? Eu convido vocês a assistir e já ir tentando fazer um link, uma referência com que cada um foi lá e sinalizou o desejo de estar aqui hoje, né? Não só aqui, mas em outros cursos de formação continuada que têm sido ofertada, onde, em busca dos desafios que essa educação inclusiva, que esses alunos com deficiência, especificamente aqui o TEA, ele tem nos colocado. Tá sem som. Tá sem som? Pode se eu permito alguns aqui. Vamos ver se vai, gente. Continua sem som, Ana. Continua sem som, né? Você autorizou o áudio na hora de compartilhar a tela? Tira o compartilhamento e quando você botar de novo, bota para compartilhar com áudio. Fiz. Eu não vou atrasar, nossa. Eu coloco esse videozinho lá na nossa plataforma. Na verdade, posso mandar o link, eu vou colocar lá, tá, Cris? E aí é só a ideia dessas notas musicais, talvez já tenha conhecimento de alguns, né? Já estou dando um spoiler, infelizmente aqui fiz tanto teste, mas acabou que falhou. Mas é a nota musical que ela é diferente e que a todo momento
ali o maestro ele tentava colocar ela para fora, e ela sobressaltando, mas para onde quer que ele olhasse, ela aparecia, né? Então, a ideia é justamente quantas vezes esse aluno ele querem que ele fique fora da maestria, fora ali da composição, mas ele não, né, ele não pode estar fora daquilo ali porque ele tem a sua contribuição e a sua colaboração. Então, diante dessa estada desse aluno que de fato ele chegou, né, a gente tem sido desafiado. Então, eu acredito que esse é um dos motivos que traz cada um aqui, né? Não só nessa formação, mas também nas outras, né? Porque tem algumas pessoas que falaram que estão em outras palestras, estão em outras formações, e a gente fica daqui para ali sempre procurando tentar superar os desafios e ofertar essa acessibilidade educacional. Então, esse curso, na verdade, foi um desejo de dar prosseguimento aos estudos que foram iniciados lá no meu mestrado, né, sempre vislumbrando a contribuição com uma educação inclusiva, e ainda mais dentro de um espaço que seja democrático e solidário, né? Então, se a gente falar que a gente não tem solidariedade, que a gente não tem empatia no desenvolvimento e na lida diária, né, a gente fica meio que perdido. Então, como eu já disse, ele está configurado como um produto do meu curso, né, do doutorado. E a minha vislumbração maior é justamente afetar os meus pares, porque no mestrado eu desenvolvi o ensino de ciências com os meus alunos do AEE, né? Eu tinha autista, na época eu tinha deficiente intelectual, eu tinha crianças com questões auditivas, e vi que é possível. Eu vou disponibilizar também na nossa plataforma a revista que foi gerada com essas atividades, com essas possíveis atividades que podem ser estendidas, né, para as crianças com autismo. A gente fala autismo, mas a gente vislumbra também, devidas adaptações e especificidades, todas as demais deficiências, né? Mesmo porque o nosso curso ele vai ter tem uma proposta de estar colocando e mostrando possibilidades dentro do desenho universal, né? Que é preparar essas atividades numa proposta que atinja todos naquele ambiente de aprendizagem. Então, só dando uma ideia geral como que surgiu esse curso, né? Como que as temáticas que foram propostas, as questões científicas, acadêmicas, elas iniciaram através de uma escuta de docente. Lá em fevereiro, março, eu acho importante colocar isso, porque ao longo, pode até ser que vocês surgiram, e é interessante essas sugestões, porque surgiu a temática de AVD, atividade de vida diária, não surgiu astronomia, e surgiram vários temas dentro do ensino de ciências de fato, né? Mas a gente não vai dar conta de tudo, né? Minimamente a gente se propõe a explorar algumas temáticas que vocês vão estar tendo oportunidade, mas tudo foi em função de uma escuta, então de uma construção coletiva, onde que em diferentes espaços, assim como esse curso, eu tive a oportunidade de mandar o formulário para vários lugares do Brasil, então eu tenho resposta do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, e assim, foi uníssono essas questões que a gente traz para esse curso, além de outras mais. Está surgindo
desse questionário até um artigo, porque é muito interessante, porque, assim, a angústia, eu até falo que foram palavras que surgiram nesse questionário, de dificuldade de estar entendendo e propondo questões pedagógicas para aquela criança que, às vezes, tem um comportamento que tem uma desorganização constante, né? É bem verdade que, se é uma desorganização constante, a gente precisa de outros espaços e outros profissionais que também nos ajudem. É bom a gente também ter essa consciência. E os diferentes olhares certamente contribuíram para a estrutura, para a organização, para que tudo aqui tenha sido elaborado. Está perfeito? Longe disso, né? Mas, assim, esse sentimento mesmo de dividir, compartilhar, lá com o Sul, como eu já vi, lá com a Bahia, de gente aqui, e assim, essa troca pode ter certeza que vai ser muito rica, né, entre todos nós. Eu tive a oportunidade de, no começo do mês, né, participar do Encontro Nacional de Pesquisadores, né, ensino de educação, ensino de ciências, e, na verdade, é muito rico, né? Algumas questões são bem comuns, outras já obedecem à sua especificidade, mas o nosso aluno está ali, né? Está ali posta a sua condição que necessita de um olhar específico, de um olhar diferenciado. Então, essa é a programação do curso, né? Essa aula inicial, onde a gente vai dar essas orientações gerais, sempre colocando os momentos aí durante a semana, nos momentos de vocês, para a dedicação da leitura dos materiais, que vai ser proposta pelos professores colaboradores, né, que ministrarão cada qual alguma temática definida, como vocês podem ver aí no dia 31, né, vai estar o professor Fabrício trazendo questões mais teóricas. Eu acho que tem gente aqui, gente, eu vou ter que parar a apresentação de novo para poder falar com vocês. Quem não teve oportunidade de ver a nossa aqui permitir. Eu disponibilizei, né, esse conteúdo lá, e continuando, eu disponibilizei esse cronograma, né, do nosso curso, e quem tiver alguma dúvida específica pode mencionar. Já no dia 7, a gente já começa a falar um pouquinho desse desenvolvimento humano na perspectiva histórico-cultural. A gente traz Vygotsky também, traz um pouquinho do modelo bioecológico do desenvolvimento e o desenho universal da aprendizagem. Talvez sejam alguns termos já familiares para alguns, e para outros também são abordagens complexas, né, mas para dar o entendimento e um direcionamento das propostas e possibilidades dentro dessa perspectiva histórico-cultural. E voltado para o DUA, ou seja, apesar aqui a mais antiga, né, vamos dizer, a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, mas onde o modelo bioecológico e o DUA, eles têm a sua raiz e a sua ali o seu fundamento dentro dessa defectologia, né, que era o termo que Vygotsky trazia naquela época, de entender e vislumbrar nos seres
com deficiência, nos sujeitos com deficiência, aquilo que ele traz de potencialidade, né? Em detrimento daquilo que sempre fica mais exposto, daquilo que é o específico dele, que é a sua condição de deficiência. O módulo 3, lá no dia 14, a gente já começa, então vamos entender, a gente tem um momento inicial com algumas pontuadas características do autismo, a gente vem, então, trazendo onde que está fincado, onde que está firmada essas propostas, que é na perspectiva, no modelo bioecológico e no DUA, e já lá no dia 14 de novembro, já vem as propostas, aí a gente pode dizer que já é um mão na massa, né, do que pode e tem condição, possibilidade. Ah, mas não tem o meu aluno. Então, a gente vai apresentar algumas possibilidades dentro das questões de atividade de vida diária, né? Dentro, aqui no dia 14, com a professora Graziele e com o professor Lucas. Aí, lá no dia 5, a gente traz a questão da alimentação, com a professora lá do Acre, a Silvana. Aí, dia 28, eu trago algumas questões relacionadas aos sistemas e órgãos sensoriais em termos de propostas e possibilidades, tá, gente? Então, a ideia é a gente fazer aquela mescla, trazendo as questões que fundamentam aquelas possibilidades e aquelas dinâmicas ali dentro de cada um desses temas. Foram esses temas que eu coloquei, porque saiu astronomia, saiu várias questões, mas o principal explorado, 90% das pessoas que responderam, eu nem digo pessoas, eu digo profissionais, e professores, né, que foi quem fez, de onde eu fiz essa escuta, sugeriram, né, atividades de vida diária, e também as questões aí do corpo humano, de alimentação. Então, isso foi muito bem explorado. Por isso que eu fiz menção de colocar que foi e está sendo um curso com propostas realmente de quem está lá no chão do AE, da escola, né? E também explorando os sistemas aí, principalmente um complementando o outro, alimentação, processo digestório, com a professora Maria José. E aqui agora, que eu quero chamar a atenção, é onde entra principalmente a participação de vocês com relação à proposta de um plano de curso, que possivelmente vai ser desenvolvida articulando a sua prática, porque aqui dentro do nosso curso tem professores do Fundamental 2 de História, de Geografia, de Educação Física, tem os pedagogos, né, os professores do Fundamental 1. Então, o que vocês vão trazer para essa compartilhar, para esse momento, é um plano de curso que vocês consigam desenvolver, planejar e desenvolver lá no seu ambiente de atuação. Pode ser sob forma inclusiva, com a turma, pode ser com o aluno do EE, o professor de sala de aula de geografia e história, por exemplo, com o professor do AE, ou com os seus alunos, e isso a gente vai dialogando e ver o que fica melhor. Basicamente, né, é essa aqui as atividades finais, e que é o que vai, então, computar o portfólio, que é outro material que eu vou falar aqui um pouquinho, onde vocês serão os autores, quem se prontificar, com a organizar a coordenação do curso, no caso, fazendo ali a montagem desse portfólio. É hoje que a gente está chamando. Já se chamou e-book, já foi, mas enfim, um material que vai compilar esses planos de curso. Claro que com consentimento de cada um, porque vocês vão ter o crédito de autor daquele material que compuser
esse portfólio, esse e-book, tá? Aqui, essa informação das aulas, os horários sempre vão ser esses, a não ser, vocês podem ver lá nos últimos 2 dias, que pela forma da apresentação, a gente vai precisar estender um pouquinho mais, né? Por causa dessas apresentações que nesse momento está vislumbrado, talvez 5 minutos para cada um apresentar, expor o seu plano aqui para todos. Então, a dinâmica do curso. Os professores, eles estão com autonomia de gerenciar, de coordenar suas aulas, né? Propor as atividades. E as atividades, gente, sempre ela vai poder ser entregue na segunda-feira anterior à próxima aula, né? Então, tá lá também as atividades, né? Vão estar disponível, por exemplo, hoje não é o caso, hoje vai estar disponível só esses slides, o filmezinho que infelizmente não foi, alguma outra coisa que fica para a semana. Mas, no caso, no dia seguinte já vai estar disponível a atividade, com o prazo de entrega na segunda-feira, que antecede a próxima aula. Então, aqui tá as datas certinhas de quando vai ser essa entrega. E o que avaliação que vai ser essa, né? Que atividade que vai ser essa? Avaliação não. Como que vai ser essas atividades? Vai ser uma pergunta, um formulário, né? Às vezes com questões abertas, fechadas. Questionário de 10 páginas? Não, gente, é coisa da nossa realidade. Por exemplo, hoje trabalhei até 5 horas da tarde, né? Então, que não é diferente de todo mundo. Então, a gente também tem que ter o pé no chão, que é importante eu ter essa formação, mas que quem está ofertando também tem que ter a sensibilidade de saber que todos nós estamos de cabelo molhado, chegou, tomou banho e já está aqui. E é assim, um texto e outros formatos que forem surgindo aí ao longo dos modos, né, ao longo do que for acontecendo. E a atividade final, né, que é essa, vamos dizer, a grande atividade, o trabalho hercúleo de cada um, né, que é até então individual, tá? Vai ser um plano elaborado dentro da sua prática docente, abarcando a sua disciplina, o tema que você quiser abordar dentro da sua disciplina, mas que traga algum recurso, alguma questão que for apresentada aqui ao longo do curso. Como que vai ser esse plano? Como eu disse, pode ser individual, AE com professor de geografia, de história, de educação física, ou pode ser só com a minha turma, com o meu aluno, livre manobrar, tá? E a apresentação lá nesses dias, talvez, já vão sinalizando dia 12, dia 19, olha só onde que a gente já está, hein, gente? 12 e 19 de dezembro. Todo mundo já no laço, mas eu tenho certeza que vai ser bem motivacional. E o portfólio, que é esse material, na verdade, a gente tem 2 produtos, que é o curso, e mais esse material que vai ser organizado com os autores que são vocês, cursistas, tá? A gente pode conversar isso de uma outra forma, em outro momento, quem tiver alguma dúvida. Então, diante desse falatório, né, enfim, o maior desejo é proporcionar o compartilhamento e a troca de conhecimento e experiência, valendo-se das potencialidades de cada um, da riqueza de cada um do nosso estado que está aqui, né? Sul, Nordeste. Nossa, eu fico muito, até assim, um pouco engasgada, porque é muito rico, né, gente? A gente que está nessa lida, que está nesse desafio aí com os nossos alunos, e poder escutar que às vezes, e se fortalecer, porque às vezes você pensa que está sozinho, que é só aqui no Rio que acontece, mas aí no Acre, você escuta de um que tem questões bem próximas, alguém que está no Nordeste, alguém que está no Sul, devido às proporções, alguns têm o seu funcionamento de atendimento um pouco diferenciado, mas o aluno, ele está ali,
né? E os desafios, eles são diários, e o discurso também, ele é próximo, e você, poxa, eu não estou sozinho. Então, meu colega lá do Nordeste passa pelas mesmas questões, e o nosso aluno autista, ele realmente chegou, né? Então, essa é a mensagem. Agora, eu vou ver aqui o chat, né? Porque eu acho que deve ter muita coisa. E abrir um pouquinho, né? Para quem deseja falar. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser iniciar, aí vou dar uma olhadinha aqui. Isso, eu vou aqui, a primeira aqui, a atividade final será um plano. Depois, gente, eu posso também, se alguma pergunta aqui no chat passar sem resposta, eu vou vendo e posso fazer tipo as respostas, o que mais houve aqui de pergunta. Por exemplo, aqui, a atividade final será um plano de aula ou plano de curso? Não, é um plano de aula, tá? É uma aula. Ali o que você está propondo, o que você utilizou de recurso, qual tema que você trabalhou, como que você fez a avaliação daquela proposta, entendeu? Não é plano de curso, não, gente. Desculpa se eu falei plano de curso. Não, é plano de aula, tá bom? Inclusive que seja execuível e que você consiga, quando trouxer lá em dezembro para a gente, para compartilhar essa prática, já tenha sido executado, tá? Então, não é um plano de curso, não. Aí, esse plano de curso que vai compor um material maior, que hoje a gente está chamando de portfólio, tá? Talvez evolua, mas a ideia é que a coordenação do curso, ela organize as atividades. Para que isso, gente? Porque não é práticas pedagógicas, então é um material que vai ficar guardado não, que vai ser divulgado, que guardado, meu Deus, que vai ser divulgado, ele vai para a CAPES e ele vai para os 4 cantos aí, e que vocês, inclusive, serão os divulgadores, entendeu? Não vai ser plano de curso, não. Deixa eu pegar lá. Ó, Gramado, a Melissa, Mesquita, olá, Paulo de Fronten, olha que legal. Pessoal aqui também do IF dando Sérgio aí, dando um apoio, né? Obrigada. Estadual Iguaraci, uma rede estadual de Iguaraci. Iguaraci é norte, nordeste, Tarsila? Olha, professor de matemática. No Rio. Bahia. Bahia. Que legal. Pernambuco, já está respondido, né, Tarsila? Pernambuco. Iguaraci, lá de Pernambuco. Tá bom. E aí, gente, alguém manifesta, quer falar um pouquinho, de forma breve, na medida também que sentir vontade, o que desenvolve, assim, se a AE, a profissional de apoio, né, também é outra, são termos que a gente também tem. Aqui, por exemplo, eu sou concursado, meu concurso é específico para a sala de recurso, né? A gente vê lugares também que não tem essa especificidade, são professores que manifestam interesse de conduzir
a sala de recurso quando ela recebe aí do MEC. E se vocês quiserem também, porque a princípio, aqui a gente está partindo, tá, gente? Que a gente está dentro da política nacional, que a gente está na perspectiva inclusiva, mas se quiserem material, porque a ideia é realmente, não que as leis, os decretos, né, os manuais, igual a DSM, é o nosso norte, esses documentos, tudo que a gente está fazendo é com base nessa documentação, mas aqui a gente não vai diretamente ter um módulo para falar de política, para falar, não. A gente vai tocar no assunto, os professores também, pode ser que BNCC, apesar de não ter muita coisa dentro da educação especial, mas, né, obedecendo ali alguma outra questão, mas parar para falar disso, não. A ideia é o mão na massa mesmo. A ideia é a proposição de possibilidades dessas práticas de pessoas, né, que desenvolvem, que já desenvolveram, como é esses que vão vir aqui ter o contato com vocês. Alguém trabalha com crianças, dificuldade de aprendizagem? Tá bom, Cris, sem problema. Pode o que as suas necessidades aqui, pode colocar aqui que a gente vai te dando essa escuta. Na rede do município, tem acesso à classe especial. Então, aí cada um, né? Deixa eu abrir a fila aqui. Pode falar, Tarsila. Boa noite. Boa noite. Eu não tenho muito assim o que falar, não. Só, estamos falando sobre a questão dos desafios que são surgidos na educação. Eu já faz 5 anos que eu trabalho com crianças e adolescentes que tem algum tipo de transtorno ou alguma deficiência. Sim. E ano passado eu assumi uma seleção do Estado que eu estou assumindo agora no momento a profissão no caso, profissional de apoio escolar. Aí, assim, a minha dificuldade que eu acho assim, no caso, já que estamos falando de dificuldades, né, nesse campo educacional, é a questão dos materiais, entendeu? Porque convocam os profissionais e muitas vezes ainda existe aquela nomenclatura da exclusão nas escolas. Às vezes a exclusão começa por a gente mesmo. Tem colegas nas escolas que eu percebo que eles acreditam ou acham, não sei, que os profissionais que trabalham nessa área não deviam ter uma valorização com eles. Só isso que me deixa um pouco triste, é a questão, às vezes, das faltas do material. Eu acho que é as duas maiores dificuldades. Não sei os outros, né? É isso aí. Então, Eu entendeu? Entendi, Tércia. Com relação... Então a gente vai compartilhando, né? Vamos ver se a gente ameniza alguma coisa aí desse nível, né, de dificuldade, porque não tem receita, né? Não tem receita. Cada dia é um dia desse aluno no nosso ambiente, mas a gente vai compartilhando, né? Essa é a ideia mesmo. Mas eu gosto muito da área. Fiz 2 pós nessa área. O ano passado, terminei um atendimento educacional especializado. Me identifico bastante. Só o que me custa é isso, né? Às vezes ainda acontece exclusão. Sim. Né? Sim. Pronto, só isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Tarsila, daí só falar aí da onde que você está falando, por favor. Você já falou que é profissional de apoio, né? Você está falando de onde?
Eu falo de Guaraci, Pernambuco. Ah, Pernambuco, é. Guaraci, Tá bom. próximo a Recife, Caruaru. Sim. Dulcimar, pode falar, por favor. Boa noite a Boa todos. noite. É um prazer estar participando. Sou Dulcimar Alves dos Santos, eu falo daqui de Salvador, Bahia, capital. Eu trabalhei minha vida toda, sou pedagoga, especialista em educação e trabalhei minha vida toda na rede privada. No momento, eu estou aqui em Salvador, chamam técnico de AE. Eu sou responsável por uma sala de atendimento educacional, Fundamental 2, anos finais, que é o colégio do 6º ao 3º ano do ensino médio. E no turno vespertino, então atendo todas as crianças que passam, tem diagnóstico ou não tem diagnóstico, porque a gente não só atende com diagnóstico, mas se tiver alguma dificuldade em sala, e aí o professor pedir para a gente dar uma observação, a gente observa e traz a criança para a sala de AE, que ele fica 50 minutos para fazer o atendimento voltado para aquela dificuldade. A escola, por incrível que pareça, que muitas vezes a pessoa tem até um certo preconceito em relação à rede estadual, mas como eu trabalhei minha vida toda em rede privada, pela primeira vez eu estou em rede estadual, a escola é bem equipada, há um suporte muito bom, a sala tem muitos recursos, o governo do estado está investindo muito aqui e a demanda é muito grande no colégio. Para ter uma ideia, eu só consigo atender 15 crianças no turno, e as minhas outras colegas também, e a demanda cada vez aumenta. E você está com aluno autista? Tem bastante? Eu tenho, dos 15 que eu atendo, 8 são autistas. Níveis diferentes de suporte? Níveis diferentes de suporte, de tudo mesmo. Como mesmo falo, né? Cada autista é um autista, não existe similaridade. Tem estereotipos que a gente vê uma coisa ou outra, mas totalmente diferentes mesmo. Sim. Até alguns que você vê que cognitivamente eles aprendem muito rápido, eles têm hiperfocos em algumas coisas, mas aí você já vê outras coisas desencadeando. É muito específico mesmo de cada autista. Verdade. Eu tenho que chamar mais do caso, não só meu, mas de todas, inclusive da direção da escola, é uma criança que ela é muda, porque eu sou tradutora e intérprete de Libra, eu estou fazendo docência bilíngue, voltada para surdos oralizados, é uma área que eu gosto muito, eu pesquiso muito. E ela é muda, ela escuta bem, ela tem 5 CID, e um dos CID delas, ela tem retardo mental leve. Mas ela tem uma alta habilidade artística, mas ela não consegue ler e escrever. E ela não consegue falar. Aí eu estou usando da Libras para com ela, para ver se ela consegue avançar, porque o sonho dela é ler e escrever. Entendi. Mais uma vez, muito obrigada. Nada. Pessoal, por gentileza, eu coloquei aí o formulário, tá? Como forma de registro da presença, e com essas outras informações aí, por favor, se puder resgatar lá para responder, tá? E agora, a Josvandra, né? É Josvandra. Pode falar, Josvandra. Perdão, gente, estava com o microfone desligado. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. É Josvanda. Então, eu falo aqui do Rio, né, do município do Rio de Janeiro. Eu sou professora de sala de recurso no município de São João de Meriti. Sou do AE, né, de São João de Meriti. Eu atendo desde crianças autistas a baixa visão, né, e cegueira, que na verdade é a minha especialidade. Eu também eu estudo no IFE também, eu estudo terapia ocupacional aqui no IFE de Realengo. O meu TCC está sendo pautado na inclusão, né, todo esse contexto histórico que a gente tem passado, né, muitas transformações no que se refere à pessoa com deficiência. Eu também tenho deficiência visual, acho que é importante falar isso, até porque o formulário ele vai estar perguntando sobre, né? Então, assim, eu acredito que esse curso ele vai me trazer muitas visões. Na verdade, ele vai ampliar a minha visão que eu tenho sobre o autismo, né? Enquanto futura terapeuta ocupacional, que inclusive é muito requisitada para o cuidado com o autista,
e eu também sendo professora da área, né, acredito que vai me dar um campo mais ampliado no que é o autismo, que inclusive tem estourado, né, o número de autistas nas escolas, pessoas com diagnósticos de autismo, e eu acho que isso é um ponto para a gente dar né, se atentar, porque acredito que todas as escolas que tenham atendimento de AE vão, em algum momento, atender um autista, por conta desse boom, né, que a gente tem tido de crianças autistas, de pessoas também, adultos, tendo diagnóstico de autismo. Eu trabalhei no CAPSI, aqui no Rio, né, trabalhei com autista, trabalhei na saúde mental, trabalhei com autistas também, e, assim, acho que esse curso vai agregar bastante para mim, assim, tanto na minha prática quanto professora, quanto na minha formação de terapeuta ocupacional. Então, obrigada pelo curso, acredito que vai ser para todos uma excelente troca. Tá bom. Josvanda, só para... você tem deficiência visual ou cega? Não, baixa visão. Baixa visão. Tá, isso. Tá bom. Não, só para depois a gente fala, então, aí você vai responder lá, por gentileza, né? Caso precise de algum suporte aí. Então, por aqui eu não consigo responder, Ana. Se você puder me mandar esse formulário por meu e-mail, para eu responder, eu acredito que para mim vai ficar melhor, se você puder. Claro. Obrigada. Aí eu só, assim, peço, né, por gentileza, à medida da sua necessidade de suporte, de material de leitura, como que talvez você deve ter algum programa, né, que te ajude aí auditivo, não sei, mas sim, aí sim. Tá, e a gente vai dando esse suporte aí, tá bom, Josmanda? Muito obrigada, tá? Obrigada. Ana Maria, pode falar, Ana Maria. Boa noite, eu sou Ana Maria, sou professora do AE aqui no Rio de Janeiro, sou estudante de psicologia, né? Já sou formada em análise do comportamento aplicada e eu tenho uma especialidade em autismo justamente por ter a necessidade de estudar por conta da minha filha. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Bom, eu atendo muitos autistas de todos os níveis de suporte, tá? E aí, quando eu penso nesse planejamento final, e aí eu queria entender exatamente isso, eu penso no autista que tem algum tipo de deficiência intelectual, interrogação. Aí, por que eu estou perguntando isso? A maioria dos meus autistas que não tem deficiência intelectual, vamos generalizar dessa forma, ou que tem uma deficiência, uma dificuldade muito pequena, eles não precisam de basicamente nenhum tipo de adaptação. A gente tem questões comportamentais, questões de controle inibitório, questões de necessidade de autorregulação, mas são questões específicas ao comportamento que não tem a ver com a aprendizagem. E aí, quando você falou sobre a questão do planejamento e tal, eu fiquei pensando, e aí, na verdade, me veio essa ideia. Eu vou sempre focar naquele aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem para pensar esse planejamento. É isso? Não necessariamente, porque ele tá diagnosticado autista, mas pode ser desenvolvido uma proposta dentro ele não tem necessidade de adaptação ou de qualquer dificuldade. Eu posso desenvolver a nível de turma ou mesmo no seu espaço uma atividade para ele que você desenvolve pedagogicamente. Não tem a questão se ele tem ou não um comprometimento intelectual, é uma proposta pedagógica dentro de um tema que seja do interesse dele, alguma coisa assim, não tem que estar atrelado com aquilo da limitação dele, pode ser inclusive um ponto forte dele, e essa proposta pode inclusive ser extensiva. Você trabalha a nível de pedagógico, qual que é a sua atuação?
É em escola? Eu sou professora do AEE numa escola municipal de segundo segmento. Sim, Mas então. eu atuo particular com análise do comportamento, Entendi. com autistas até 4 anos de idade, mais ou menos. Sim, pode, por exemplo, você pega o PEI do seu aluno, né, que você tem ali para ele na sala de recurso e desenvolve as habilidades que você trabalha com ele na sala de recurso dentro de uma temática aqui relacionada a questões de vida diária, questões da alimentação. Estou falando isso porque são os temas aqui que a gente vai trazer. Ou que tenha referência com essa temática, mas não tem a questão dele ter ou não comprometimento intelectual, entendeu? É dentro das habilidades que você já explora com ele lá no seu ambiente de sala de recurso, né? Com essas crianças, geralmente, que não tem os autistas, né? Que é o nível de suporte 1, geralmente sem a deficiência intelectual, aí você traz um ponto um ponto forte dele, que às vezes alguns gosta de pesquisar alguns temas, traz algumas questões assim para ele ser desafiado também, que eles adoram, né, ser desafiado. Pelo menos os autistas também que eu trabalho, que não tem o comprometimento, eles trabalham sempre em cima de desafio. Então, aí é só uma questão. Não sei se ficou claro, Ana Maria. Não, entendi. Não, tá bom. Eu achei que tivesse um direcionamento maior para os alunos com mais dificuldade, mas compreendi. Obrigada, tá? De nada. De nada. Alguém, gente, mais se habilita a fazer uma breve apresentação? Ninguém? Pode falar, Sérgio. Boa noite a todas. Eu vou abrir a câmera, mas eu ainda estou aqui no campus, então eu tenho medo de abrir e a internet não suportar, né? Meu nome é Sérgio, eu trabalho no campus Mesquita, eu coordeno o espaço Ciência Interativa. No momento eu não tenho nenhum aluno com TEA, pelo menos não oficialmente, não diagnosticado. Até uns 2 meses atrás eu tinha, mas eu precisei sair da turma, né, por questões pessoais. E aí, porque além de trabalhar aqui no SCI, desculpa, eu sou professor da rede estadual do Rio de Janeiro, na disciplina de Química, já há 15 anos. E por conta de particularidades aqui do SCI, eu precisei sair da turma e lá eu tinha um aluno autista. Então, já faz parte da minha linha de pesquisa também, né, estudar o TEA e portadores do transtorno, pessoas no espectro, porque aqui no museu também a gente recebe bastante público TEA, né, e inclusive recebemos algumas visitas especificamente de público TEA. Então a gente está sempre buscando se atualizar, entender melhor, para lidar e atender melhor também esse público. Então, eu estou aqui também para ajudar. Se a Ana precisar de qualquer coisa, eu vou estar aqui às terças-feiras. Eventualmente, eu vou estar em trânsito, né, saindo aqui do trabalho e indo para casa. Mas qualquer dúvida, além de professor da rede estadual, também trabalho aqui no Espaço Ciência Interativa, no campus Mesquita. Fui aluno de doutorado da professora Graziele também. Eu defendi o doutorado tem cerca de 3 meses. E hoje eu trabalho com ela nessa linha de pesquisa. Tá bom, Sérgio. Obrigada, aí vai ser de grande valia. E foi até bom o Sérgio, né, tocar nesse assunto. Hoje a gente chegou, né, gente? Os alunos, as pessoas com deficiência, e nem sempre estão aí os espaços tão assim acessíveis. Então, hoje está tendo até a Priscila também, que é lá do espaço, até ela fez uma colocação aqui, né? Que cada dia mais eles recebem esse público e há necessidade, o interesse de realmente estar preparado para poder lidar com esse público, principalmente levando em consideração aí
a parte da sensorial, né, que é bem aflorada, a parte também de condução dos espaços, né? Então, hoje o olhar está sendo bem amplo nos diversos e diferentes espaços, que também o SI, ele recebe, né, bastante aluno, né, que vai ter uma exposição permanente lá, então tem essa necessidade, assim como eu falei, hoje a gente tem que enxergar o sujeito como sujeito de direito, né? Então, a Josvanda também provável que passe por essa situação, e ainda dupla, né, Josvanda? Porque você é uma docente com necessidade específica, né? Então é bastante complexo também. Fala, Sônia, minha amiga, minha parceira. Olá, amiga. Tá dando para ouvir? Tá, sim. Tá ouvindo bem? Isso. Tá. Eu sou professora Sônia, né? Psicóloga comportamental, professora de AE na Rede de Mesquita e trabalho em parceria com a minha amiga Ana Rita, professora que vos fala, né? Então, assim, o objetivo é esse desafio aí, né? Que o AE cada vez está, os alunos autistas e especificamente chegam cada vez mais cedo, né? Dentro das escolas e eu trabalhei muito tempo com a educação infantil, com a AE na educação infantil, então hoje eu estou numa escola que atende os 3 segmentos, né? Educação infantil, anos finais e anos iniciais. Então foi assim um susto, né? Porque você trabalhar com a educação infantil e partir para os outros anos, né, de AE é bem complexo, né? Muito mais complexo, mas o objetivo é o fortalecimento mesmo a nível de compreender melhor, né, o que a gente pode estar compartilhando com esses alunos aí, dos anos iniciais, anos finais, e também da educação infantil, né, que é a minha paixão. E aí a gente vai aprendendo cada dia mais, né? Então esse é o objetivo de estar fazendo o curso hoje. Obrigada, Sônia. Priscila. Oi, Ana, consegui um espacinho aqui para conseguir falar. Então, Boa tá noite a bom. todos. Eu sou a Priscila, sou estudante de Física no IFJ Campus Nilópolis, mas participo como mediadora no Espaço Interativo, que é um museu que a gente tem em Mesquita. E lá, como mediadora, a gente recebe muitos visitantes autistas e com outras deficiências. Então, parte do meu interesse em fazer parte desse curso é saber lidar melhor com o público que a gente atende lá. E, além disso, eu faço parte da pesquisa da professora Graziele Pereira. Então, tem todo um porquê por trás disso. E, além de pesquisar sobre o autismo com a professora, eu também pesquiso sobre surdez, especialmente como ensinar ondas sonoras para alunos surdos. Por ser um tema mais abstrato, é uma paixão que eu acho que emana muito muito particular em mim. Então, a minha área de pesquisa agora está voltada basicamente sobre inclusão de alunos autistas e alunos surdos. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Priscila. É isso, gente. Alguém mais? Só conseguiram visualizar o formulário direitinho? Tirando a Josvanda, depois eu te encaminho, tá? Pode falar, Vanessa, por favor. Boa noite. Boa noite. O meu interesse no curso boa noite, eu sou professora. Vou começar por essa parte. Eu sou professora de ciências, sou formada em ciências biológicas, sou professora dos anos finais do ensino fundamental, atuo na rede pública. O meu interesse pelo curso veio justamente pela temática eu acho assim, eu amei o título do curso, eu achei muito interessante. E meus colegas, eu acho que, assim, muitos professores de ciências, eles deviam olhar mais, ter esse olhar sensível. Eu tenho alunos com transtorno do espectro autista e também com outras deficiências, mas
a gente ainda observa bastante dificuldade em trabalhar com esses alunos, em incluir, em trabalhar com eles de uma forma que consiga realmente o conhecimento da área das ciências chegar até eles. Às vezes eu tenho muita dificuldade em trabalhar com o grupo, com a turma toda e conseguir trazer esses alunos para a gente, né? Porque muitas vezes há um distanciamento por conta da deficiência, outras dificuldades de aprendizagem que já vem desde o contexto da pandemia, então tem muita coisa assim que causa uma barreira. E quando eu vi esse curso, foi assim, eu achei muito interessante. Eu estou muito ansiosa pelos nossos encontros. Ai, que bom. Obrigada pelo curso. Eu que agradeço, Maria. Obrigada mesmo, de coração. Pode falar, Laísa. Boa noite a todos, a todas. Eu sou professora dos anos finais, numa escola particular aqui em São João de Meriti. E eu quero primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, pelo curso também, porque é uma forma de nós professores estarmos em atualização, e eu falo muito por mim. Eu estou numa especialização que ela é voltada para a arte, ciência, a saúde também, que o nome do curso é Ciência, Arte e Cultura na Saúde, e ele é do Instituto Oswaldo Cruz. E nesse mundo novo, né, que eu venho participando, eu agora tenho 2 alunos que têm o transtorno do espectro autista. Então, eu tenho bastante dificuldade por ser uma escola particular, mas ainda é uma escola tradicional. Então, assim, eu vejo que eu tenho poucos recursos para trazer. Então, sim, a oportunidade de estar no curso é eu ter um pouco mais de criatividade para talvez transformar algo que já está ali para um aluno que tem essa condição. Então, eu quero já agradecer, né, desde já, pela oportunidade. Creio que será um momento de muitas oportunidades aqui para todos. E vamos lá, né? Obrigada, Laísa. Obrigada, vai sim. Fernanda chegou agora, né? Seja bem-vinda, tá? Aí depois eu coloquei lá no chat só a lista de presença, depois você, por gentileza, só assinar, tá, Fernanda? E Tá seja ótimo. bem-vinda. Obrigada. Agora, com relação, gente, à utilização do Classroom, todos aqui conseguiram acessar, já sabem como que funciona, tem alguma necessidade que eu mostre aqui, compartilhe a tela mostrando. É só a gente estar assim, uma quantidade, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, senão a gente já, depois, Josvanda, a gente conversa como que você pode fazer, como é que geralmente acontece essa interatividade, tá? Aí a gente conversa lá para entender como é que funciona. Você vai me ensinar. Amo trabalhar com a educação visual, mas com a deficiência visual, mas essa questão, né, da interatividade, da necessidade aqui nesse curso, aí depois você ensina, tá? Perfeito. Aí tem alguém que queira que vá lá no Classroom, recebeu direitinho, já teve esse acesso em outras oportunidades, porque é uma plataforma relativamente bem parecida, né, num ambiente virtual aí dos Moodle, mas bem mais simples. Tem alguém que queira que vá lá no Classroom? Porque o que vai ser, na verdade, utilizado
vai ser a visualização que lá em cima, eu vou compartilhar aqui, e a gente ver, estou vendo aqui como que a gente pode ir lá, que vocês vão ver que o que vai ser necessário vai ser basicamente olhar o mural, né? São 4 comandos que existem na parte superior. E aí, você... É melhor ir lá. Eu vou lá. Vou pegar aqui... Gente, só vai me dando um sinal aí se está visualizando, tá? Tá entrando? Tô sim, tô vendo. Tá indo? Só vai me sinalizando. Já apareceu para todos? Consegue ver? Sim. Ok. Então, aqui, através daquele linkzinho, né, vocês receberam, né, conseguiram, vai ter lá o Google Sala de Aula, lá em cima, curso de extensão, aqui em cima que eu estou falando, são esses 4 linkzinhos, mural, que é essa parte inicial, onde que a gente vai poder, vocês vão falar, eu vou falar, como aqui já coloquei, os dias e horários do curso, aqui a programação, aquela que é o conteúdo programático, né, o que vai ser desenvolvido nessas aulas. Aqui, o link das aulas vai ser esse mesmo link, todas as aulas, se houver alguma mudança, a gente vai comunicando. Então, tudo que tiver, que for acontecendo, para vocês quanto para mim, a nossa maneira de comunicar vai ser aqui, tá? E aí, pode ser comentário em cima do comentário de colega, pode ser um comentário só seu, porque aqui em cima vai abrir para você. Eu estou falando de mim, professor, mas de vocês, basicamente, também vai ser isso, esse comando de mural, de atividade, de pessoa e de nota, né? As atividades, vou passar agora para esse outro iconezinho aqui. Aqui, atividades é onde que vai estar disponibilizado o material que vocês forem fazendo uso, o material que os professores for inserindo, de leitura, as propostas, né? E aí, a atividade para ser feita, sendo que aqui no mural, aqui no cantinho, ó, vai sempre aparecer, eu vou colocar aquelas datas das atividades que vão ser postadas, né? Então, a data, para você não esquecer. Então, esse vai ser o seu controle. Tem alguma atividade, a data que vai ser, e essa atividade vai estar aqui, né? Dentro desse espaço. Aqui, todos os que estão presentes, né, que receberam convites e estão ativos aqui, que dá para ver, esses que ainda estão aqui em marca d'água, eles ainda não responderam o convite, né? E aqui eu, como professora, né, como coordenadora eu e a professora Graziele, a gente tem algumas ações, mas isso aqui eu acho que não aparece para vocês, né? Que são as ações que eu posso mandar e-mail e tudo. Só para vocês terem essa ideia. É provável que isso aí não está na tela do aluno, né? Então, os professores e as notas aqui, que
No caso, a gente entregou o trabalho, né, da atividade da semana, já vai computar aqui, não tem quantidade, não é quantitativo, é qualitativo, né, a entrega no sentido de que entregou dentro a pergunta, o formulário, que está atrelado também à à certificação, tá, pessoal? Então, mural, atividades. Então, o que a gente vai usar? O mural para poder comunicar, querer interagir, querendo colocar algum comentário, alguma questão, alguma dúvida que tenha surgido. As atividades, que é o acesso, né, que é o módulo 1, o que vai ter aqui para me ler, o que vai ter para me fazer. Tá tudo aqui que vai te encaminhando, no caso aqui, como não tem nada, mas se tivesse, vai aparecer um linkzinho, como tem a mãozinha, né, e vai te levar lá o que é para você fazer. Se for para digitar, se for para você anexar, tem as possibilidades da tarefa, gente, de ser... aqui não tem nenhum... de você criar um documento dentro aqui do Google Sala, ou se é algum texto, alguma resposta que requeira algum arquivo, você vai anexar esse arquivo que ele vai também te remeter. Está tudo aqui dentro de atividade, quando for o caso. É porque aqui não tem nenhuma atividade aberta. Mas assim que abrir alguma atividade, se tiver dúvida, vocês vão falando aqui no mural, estou com dúvida, que aí na medida que for tendo dúvida e necessidade, eu vou entrando em contato e a gente vai esclarecendo. Mas, basicamente, são essas as ações que vocês vão fazer dentro aqui do Google Sala de Aula. Foi? Alguém? Esse aqui é o código da turma para acesso, né? Naquele convite, eu cheguei a mandar para vocês, posso mandar o código da turma, porque aí o código não, aqui o link, aí que vão te remeter. Você deixa ele salvo lá nos seus favoritos ou aí na tela de trabalho, para sempre que precisar entrar já está fácil. Então, eu vou mandar esse linkzinho, eu acho que eu já mandei, mas só ratificando aqui, eu vou reenviar esse link aqui da turma, tá? Porque pode ser que tenham conseguido entrar só por causa do convite feito para participar. Então, para não ter dúvida, eu vou enviar no e-mail o link da sala de aula, tá? Aí, toda vez que quiser entrar, só clicar em cima que vai te remeter aqui. E o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o mural, onde que eu vou interagir, perguntar, tirar dúvida, me posicionar, enfim, ver o que tem disponível. As atividades aqui, vou ler o que tiver que fazer, vou ver videozinho e tal. E quando tiver atividade, você vai clicar em cima, vai abrir uma janelinha na sua direita, no canto aí direito, e você vai ver o que tem que fazer. Vai ser uma pergunta? Se for formulário, o formulário já vai estar lá, só não esquecer de enviar. Tudo você vai acompanhando, de acordo com o que ele for, as janelinhas que for te abrindo. Mas ainda assim, se tiver dúvida, pode entrar no privado que a gente resolve, tá bom? Algo mais aqui dentro do Google Sala de Aula? Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Assim, agora foi o pontapé, né, gente? Se alguém tiver alguma questão, aí pode perguntar ou no mural ou mandar também no privado, fiquem aí à vontade. Tá certo? Ok, então, Maria Vanessa, que bom, sem dúvida. Todos conseguiram responder aí o link de presença?
tudo direitinho? Então tá bom. Ok, gente. E sempre dá o feedback, né? Porque às vezes a gente pensa que está caminhando e acaba que não está caminhando ali tão legal. Então, só dar esse retorno aí para a gente. Tá bom? Então, Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa que queira esclarecer? Senão a gente pode encerrar por aqui, se alguém mais não tiver nada para se manifestar. Tranquilo? Então tá bom, gente. Por hoje a gente encerra, né? Agradecendo. E aí o próximo encontro aqui, síncrono, na próxima terça-feira, então. E a gente vai se falando por lá, tá? É provável que já vai ter alguma coisa do professor para a semana que vem, que ele já vai deixar algum material, alguma coisa, alguma sugestão. Aí o planejamento vocês fazem, né? Para poder acessar lá o Google Sala de Aula. E tendo alguma coisa, só procurar, tá bom? Então, um abraço aí em todos, todas, tenham aí um bom descanso, né? Merecido depois desse dia. E agradecer a participação aí de vocês durante esse primeiro encontro aí, que tenho certeza que vai ser de muito proveito dos outros que virão. Tá bom? Isso aí, Sérgio, vai descansar, bom descanso, tá? Bom retorno para quem ainda for retornar, quem já está no seu lar, que tenha aí um merecido descanso, tá bom? Tchau, gente. Boa noite, noite. tá? Boa noite. Boa noite, até o Tchau, próximo. gente. Boa noite. Boa noite. Ô, Sérgio, eu queria só... Oi, diga, Ana. Não, eu quero só parar a gravação aqui, aí eu tô com dúvida. Eu acho que só a Grazi conseguiria interromper. É, né? Deixa eu ver Mas aqui. porque a gente acha que todo mundo saindo, fechando a sala. Eu acho que é automático, né? Isso, acho que sim. Tem Porque aqui grave. acho que a sala no login dela, né? É, porque não aqui parar a gravação. Parei. Ah, beleza.